02 abril 2022. Cor litúrgica, roxo. Quarta semana da Quaresma. Sábado. Primeira leitura, JR 11,18-20. Leitura do livro do profeta Jeremias 18. Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. 19. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. 20. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 7. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz, e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Evangelho Jô 7,40-53. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 40 ouvirem as palavras de Jesus. Algumas pessoas diziam, este é, verdadeiramente, o profeta. 41 outros diziam, ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? 42 Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? 43 Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. 44 Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. 45 Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? 46 Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. 47 Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? 48 Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? 49 Mas esta gente que não conhece a lei, é maldita. 50 Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, 51 Será que a nossa lei julga alguém, antes de o ouvir e saber o que ele fez? 52 Eles responderam, também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. 53 E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Você é chamado a testemunhar Jesus Cristo. 02 de abril de 2022. Ao meditar esse trecho do Evangelho que acabei de ler, fiquei pensando sobre a lealdade desses guardas, os guardas do templo, porque esses homens, certamente, ouviram muitas pessoas no templo, eles ouviram muitos dizendo que era o Messias, ouviram muitos dizendo que eram profetas enviados de Deus. Certamente, esses guardas que estavam constantemente no templo viram muita coisa, certamente eles sabiam muito bem identificar os enganadores, os falsos, aqueles que eram charlatões, que enganavam o povo. Esses guardas tinham um olhar, uma atenção muito refinada para esse tipo de gente que frequentava o templo. Mas, veja bem, eu meditava, os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem, ou seja, de tudo que eles viram, Jesus era algo incomparável e, imediatamente, os fariseus disseram, vós vos deixastes enganar. Pelo contrário, os guardas tiveram certamente um encontro com a pessoa de Jesus. Eles foram tocados de um jeito que nenhum outro tinha feito antes. Como eu disse, muitos passaram por ali dizendo que eram enviados de Deus,
mas foram esses guardas que experimentaram em Jesus uma forma totalmente nova de falar do reino de Deus. A pessoa de Jesus certamente ficou gravada no coração daqueles guardas, e como eu disse no início, tocou-me muito a lealdade desses guardas com o testemunho da verdade, a lealdade desses guardas com aquilo que lhes era próprio, ou seja, testemunhar um fato, um acontecimento, e eles disseram: ninguém nunca falou como este homem. Não tenha medo de testemunhar o que Jesus Cristo fez na sua vida agora. Isso nos chama a atenção porque também nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. Tenho certeza que Jesus entrou na sua vida, fez algo em você e em mim que nunca experimentamos antes. Certamente realidades totalmente novas que provocaram dentro de nós um encanto, um amor, uma sedução que nos arrastou, de fato, para o seguimento de Jesus. Faça memória disso hoje, mas, também fazendo memória, seja leal a isso que você experimentou como testemunhado no seu trabalho, na sua família, com as pessoas que você convive. Não tenha medo de testemunhar o que Jesus Cristo fez na sua vida, mesmo que você seja um no meio de 50, de 100 ou de 1000 que digam o contrário, mas não deixe que essa voz se cale dentro do seu coração, porque o perigo aqui está, muitas vezes, as tentações que nós vivenciamos é de surgirem aqueles que buscam roubar essa experiência. Imediatamente os fariseus disseram: vocês também estão se deixando enganar. Não permita isso. Você não foi enganado, Jesus não o enganou. O que você experimentou com Jesus foi real, verdadeiro, profundo e definitivo na sua vida. Então, não permita, por nada desse mundo, que isso seja roubado do seu coração. Reforce, hoje, a sua fé e a sua confiança. Renove, hoje, a partir da experiência com essa palavra, a sua lealdade e a sua fidelidade ao que Jesus fez na sua vida. Ele entrou definitivamente e mudou os rumos da sua história, como mudou a vida desses guardas. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 02 Santo do Dia S%, C 3%, A3 Frank fundador 1416-1507 padroeiro ocupa o encargo da Calábria, Itália, e da cidade de Pelotas, R.S. Milagre na infância nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança usaria, por um ano inteiro, o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Descoberta vocacional perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou, imediatamente, fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação, com seus pais, em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monteluco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Vida eremítica e construções com seus pais. Construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram, como simples operários, para a conclusão das obras. Aprovações papais. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Fundador em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu
reconheceu, oficialmente, a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre V. Nessa nova ordem, acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja, o 4º voto que seria o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado santo deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Fatos extraordinários. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se do lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terranova para encontrar trabalho. No território de Galatro, Régio Calábria, depararam-se com São Francisco, que ia para a Sicília, a quem pediram um pouco de pão porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então, Francisco lhes disse: mostrem-me seus alforjes porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então, o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma, atribuído ao santo eremita, foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, em 1480, mas, depois, seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Do eremitério à corte por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou até a corte de Luís X, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu, com um pouco de desprazer, ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís X ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Crescimento da Ordem. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira Secular e, depois, com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas, definitivamente, por Júlio I, em 28 de julho de 1506. Morte e canonização. Francisco de Paula morreu em Tours, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1 de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, Pelotas, R.S., além de padroeiro da cidade de Pelotas, foi erigida sua catedral com o patrocínio do santo. O lugar é enriquecido de pinturas compostas por artistas italianos. Somado a isso, todos os anos comemora-se com devoção este santo. Oração ao glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando por meio dela um grande prestígio junto de Deus, a tal ponto de jamais lhe ter despedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga do meu coração todo o afeto de soberba, de vaidade. Em seu lugar, floresçam os preciosos frutos da humildade, para que possa ser verdadeiro devoto imitador vosso, e merecer o grande patrocínio que de vossa eficaz intercessão espero. Rogo,
para alcançar de Deus a graça de que tanto necessito, desde que não seja contra a vontade do Altíssimo. Amém. A minha oração, ó Francisco, grande milagreiro e exemplo de vida devota, ajudai-nos a viver uma vida profundamente piedosa. Ensina-nos o caminho da penitência e da pobreza que me cabe, mas sobretudo o amor e santidade. São Francisco de Paula, rogai por nós.